Tudo bem, pessoal? Vamos aí para a nossa aula 6, aula de estatística básica. O assunto é medidas de centralidade e dispersão para dados agrupados em classes. Lembrando que essa aula é destinada ao ensino médio, né, aos alunos do ensino médio, e não é nenhum curso de estatística aplicada, né? Não tem nada a ver com graduação, é só aquela introdução à estatística que vocês vão precisar para realizar aí essas provas de vestibulares, né, Enem, e o conhecimento que nós estudamos e com essa aula de hoje, que é um pouquinho mais aprofundado, mas não é uma coisa que está além do ensino médio, é realmente para completar esse básico da estatística mesmo. Tudo bem? Então vamos lá. Nós vamos começar com um exemplo aí, para a gente montar uma tabela de dados agrupados em classes. Então, tem uma empresa aí, tá? Tem 40 funcionários e os dados foram divulgados assim ou foram apresentados da seguinte forma. Quantidade de funcionários que recebem salário a partir de 1.000 e menor que R$ 2.000. 6 funcionários. Não está apresentado aí o valor do salário de cada um desses 6 funcionários. Observe bem. Quantidade de funcionários que recebem salário a partir de 2.000 e menor que R$ 3.000. 20 funcionários. Quantidade de funcionários que recebem salário a partir de R$ 3.000 e menor que R$ 4.000. 11 funcionários. E quantidade de funcionários que recebem salário a partir de R$ 4.000 e menor que R$ 5.000. 3 funcionários. Somando aí, ó, 20 mais 6, 26, mais 11, 37, mais 3, totaliza uns 40 funcionários da empresa. Não sei se vocês lembram, mas na aula 1 de estatística básica, tivemos a oportunidade de aprender sobre essa notação aqui, né? E o que ela significa, né? E para os salários de quantidade de funcionários apresentados, olha o que a gente vai fazer, tá? Podemos fazer as seguintes associações, ó. Aqui, nesse lado esquerdo, vai ser a faixa salarial e no lado direito aqui, a quantidade com funcionários na respectiva faixa que está à esquerda. Então, isso aqui é a representação, né, de classes, ou seja, o intervalo. O intervalo, no caso do nosso exemplo, é o intervalo de localização dos salários. É como se a gente estivesse distribuindo uma reta numérica, só que a gente não sabe quais são exatamente o valor de cada um desses salários, né? Quais são esses valores? Então a gente tem aqui que de 1.000 a 2.000, 6 funcionários, né? 2.000 a 3.000, né? Excluindo o 3.000, ó. Aqui no primeiro 2.000 não entra, 1.000 pode entrar, mas a gente não sabe. Mas 2.000 não entra. Então, maior ou igual a 1.000 e menor que 2.000. Maior ou igual, agora no segundo, maior ou igual a 2.000 menor que 3.000, 20 funcionários. Maior ou igual a 3.000 e menor que 4.000, 11 funcionários. Maior ou igual a 4.000, menor que 5.000, 3 funcionários. Totalizando os 40 funcionários. Bom, a partir desses dados, a gente montou essa tabelinha aqui, né? A gente organizou da seguinte forma os salários agrupados nessas 4 classes aqui. O que a gente pode observar, né? Que o limite inferior e o limite superior de cada classe, né? A diferença entre eles, ou seja, a amplitude dessa classe, é 1.000 e é igual em todas. Sempre é assim quando a gente está trabalhando com classes, tá? Amplitude a mesma. Tudo bem? Bom, então aqui, as classes de salários, né? O número de funcionários, aqui também nós convertemos esse número aqui
em percentual, né? Então, 15% dos funcionários da empresa recebem salários nessa faixa salarial, 50% nessa faixa, 27,5% nessa faixa, né? É a classe, e 7,5% nessa faixa aqui. Então, isso aí a gente fez para começar a resolver situações, né? Determinar medidas de centralidade e dispersão a partir de dados agrupados em classes. E vamos ver aí a primeira situação. Antes de iniciarmos, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos supor, você entendeu? Que a distribuição desses dados aqui, desses valores aqui, sejam de forma simétrica em relação ao ponto médio. Ou seja, é a média aritmética entre o limite superior e o limite inferior de cada classe. Tá bom? De cada intervalo desse aqui. Por exemplo, 1.000 mais 2.000, 3.000 dividido por 2.500. Então, esse vai ser um ponto médio. O que significa? O que significa que esses valores aqui devem estar dispostos, né, de forma simétrica em relação a esse ponto médio? Por exemplo, então tem 6 valores, uma quantidade par de valores. Então, se eu tiver um valor 1.400, eu tenho que ter um 1.600, porque eles estão a uma distância de 100 desse valor médio, desse ponto médio, tá? Desse ponto médio, desse intervalo. Claro que eu não posso supor que tenha 900 e 2.100, não pertence a essa classe aqui, a esse intervalo. Então, por exemplo, se eu tiver um outro aqui a R$1.300, então eu tenho que ter 1.700, os dois a 200 de distância desse ponto médio. E os outros dois que eu não falei, por exemplo, pode estar um 1.100 e o outro 1.900. Os dois a R$400 de distância, né? Vamos dizer assim, distância, né? Mas assim, eles estão distantes R$400 desse ponto médio. Bem, então nós vamos tomar essas distribuições aqui, esses valores, como se estivessem de forma, né, distribuídos simetricamente em relação a cada valor, cada ponto médio, né, de cada intervalo desses aqui. Por exemplo, aqui 3, então, ó, por exemplo, como a quantidade é ímpar, um tem que ser 4.500. E os outros dois podem ser um 4.300 e o outro 4.700. Tem uma simetria. Porque esse conhecimento só faz sentido se a gente tomar essa distribuição. Eu não vou ficar entrando em detalhes muito complexos, como eu falei, é uma matemática, né? Essa estatística está voltada para o ensino médio. Tudo bem? Então vamos tomar como essa suposição aqui como verdadeira. Bom, então primeiro aí, vamos verificar como se calcula a média considerando essa simetria. Então, o que a gente faz? A gente soma o produto de cada valor absoluto, né, quantidade, vezes o ponto médio de cada classe, somamos o produto. Tinha 6, o ponto médio da classe de 1.000 a 2.000 é 1.500, né? 6 funcionários. 20, ponto médio de 2.000 a 3.000, 2.500. 11 vezes 3.500, mais o 3 aqui vezes 4.500. E divide pela soma dos valores absolutos ali no caso, que a gente está tomando os valores absolutos, né? Vamos dizer assim, das classes, né? Tudo bem? Os valores das classes, tá, gente? Não tem a ver com aquele absoluto que a gente tinha toda a distribuição, né? Cada valor, né, da distribuição. Aqui estamos distribuídos em classes. Realizando isso, a gente obteve aí como a média. Vocês podem verificar que parece o que está lembrando vocês, né? Espero que vocês relembrem aí, né? A média aritmética, né, tem muita relação com a ponderada, não é verdade?
Vocês vão ver que tem duas formas de fazer isso aqui, né? Você pode tanto pelo quantitativo, né? Pelo valor absoluto aqui das classes, e também pode, olha só que interessante, realizar esse cálculo pela porcentagem. Não é interessante? E pode ser, por exemplo, 15%, pode ser só o 15%, só o 50% do 50%. E também eu não coloquei uma terceira maneira para não ficar muito chato. Você pode pegar só a forma decimal, né? Por exemplo, podia ser 0,15 no lugar de 15 aqui. Tudo bem? Mas aqui também teria que ser 0,15, tá? Podia ser o 0,5, aqui também teria que ser 0,5. Podia ser o 0,275 aqui também e o 0,075 aqui também. Aí essa soma aqui daria 1, né? Não daria 100, que é o 100%, tá? Então, você tem essas duas formas de calcular a média, considerando essa simetria, né? Considerando essa relação de distribuição simétrica em relação ao ponto médio de cada classe. Então, essa é a forma de calcular a média, né, com os dados, né, agrupados em classes. Vamos para uma próxima aí. Variância, né, considerando essa simetria em relação ao ponto médio. Bom, então o que a gente faz aqui, tá? A gente é tipo uma ponderada também, só que dos desvios, no caso aqui, né, quadráticos. Mas aqui, ó, cada ponto médio de cada intervalo que tiver, né, subtraído de quê? Da média, olha só. Da média. A média deu quanto? 2,775. Então vai ser o quadrado da diferença do ponto médio 1 pela média multiplicado por 6. Que é o quê? Gente, o que é esse 6? É esse valor absoluto aqui, ó. Ponto médio do intervalo. Esse valor absoluto aqui vai multiplicar o quê? A diferença, né? O quadrado da diferença. Daquele ponto médio pela média calculada anteriormente. Então, realizando essa soma aqui, obtemos a variância. Lembrando que a notação da variância é sigma ao quadrado. Então, qual que é a unidade, né? 649.375 reais ao quadrado, porque os salários é em reais, né? Bom, professor, sim calcula a variância. Nossa, isso dá trabalho. Dá, gente, mas só estou explicando que existe isso. Deve ter um ou outro exercício aí no livro texto. E dificilmente você vai se deparar com uma questão, né, com um cálculo tão pesado como esse, assim, no Enem e no vestibular. Dificilmente, raramente. Então, nós vamos passar um pouco rápido por cima disso aqui e vamos aí no caso do desvio padrão. Sabendo calcular a variância, o que a gente faz para calcular o desvio padrão? Raiz quadrada, né? Raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão dos valores distribuídos em classes, né, considerando uma distribuição simétrica em relação ao ponto médio de cada classe, nós vamos fazer assim, tá? Calculamos a variância. Então, raiz quadrada dessa variância nos dá o desvio padrão. Como aqui deu um número irracional, fizemos um cálculo aproximado. Então, tivemos aqui R$ 805,84 de desvio padrão. Bom, lembrando que o desvio padrão, né, para não ter um grande desvio, isso aqui tem que estar mais próximo, né, mais próximo de zero. Então, aqui tem um desvio padrão aí considerável. Tudo bem? Então é isso. Média, variância, desvio padrão, já falamos desses três. Vamos para o próximo, que é bem simples. Nós vamos falar também, né, quando a gente vê os valores distribuídos em classes aí, agrupados, né, em classes, tá? Agrupados em classes. Nós vamos falar da classe modal, tá bom? Classe modal. Nós não vamos falar de moda, tá? Moda, aqui, no caso de dados agrupados, é uma coisa... há alguns conceitos, nós não vamos falar fórmulas que vocês não...
assim, ensino médio a gente não vai usar, não vai ter necessidade disso. Classe modal simplesmente vai ser qual? A classe modal nos dados distribuídos, né, agrupados em classes aqui. Vai ser a classe que tiver maior quantidade de valores, né? No caso nosso aqui é essa classe aqui. Essa é a classe modal, que vai de 2.000, né? Maior ou igual a 2.000 e menor que 3.000 reais. Entendeu? Então, conforme é muito simples, é só pegar a classe aqui que tiver maior quantidade, maior número, né? Ou se tiver percentual, né? Maior percentual. Tudo bem? É bem simples mesmo. Essa é a classe modal. Como eu falei, não trataremos do conceito nem do cálculo da moda para valores agrupados em classe. A gente não vai determinar a moda, a gente só vai falar de classe modal. Tudo bem? E o cálculo da mediana, né? Quando a gente tem aí os dados agrupados em classes. Esse aí é mais difícil um pouquinho, tá bom? Então eu vou explicar com calma, vou dar exemplos, que esse aí dá um pouquinho de trabalho. Então tem todo um método, né? Bom, então vamos lá. Possível calcular a mediana de dados agrupados em classes a partir de uma tabela de dados em classes, né? Ou até mesmo a partir do histograma que representa graficamente a situação apresentada na tabela. Vamos pegar a mesma tabela que a gente tem aqui, tá? Primeira coisa que a gente faz: somamos os percentuais de cada classe de menores limites até obtermos um percentual maior ou igual a 50. Então, as de menor limite é essa, depois eu somo essa, depois eu somo essa. Se eu conseguir soma desses percentuais, deu 50% ou deu mais 50%, eu já paro, tá? Então é isso. Por exemplo, olha, 15, os dois primeiros, ó, 15 mais 50%. Olha o que aconteceu. Já deu 65%, que é maior que 50%. Parei nessa segunda classe. Então, para calcular a mediana, nesse caso, a gente vai abordar no exemplo aqui a segunda classe. Em seguida, calculamos quanto da classe, né, que obtivemos na soma um percentual maior ou igual a 50%, é necessário para termos 50% juntamente com a soma dos percentuais das classes de menores limites. Por exemplo, quando eu somei esse percentual aqui, deu 65%. Então, eu precisava 15 mais quanto? Quanto que dava os 50 que eu queria aqui? Ó? Esse 50 que é a metade, né, de 100%, tá? 15 mais quanto daqui? Dá para calcular fácil, 35%, né? Não é 35% de 50% não, tá? 15 mais 35% é o que eu precisava para ter 100%. Então, o que a gente faz, né? Faz a diferença pela soma das anteriores que a gente tem, para entender que valor é esse, tá bom? Que é 35%, né? Bom, então esse 35% aqui, eu monto uma proporção aqui, uma equação que envolve uma proporção, que é o seguinte. Depois eu vou mostrar o formato geométrico dela nos exemplos, tá? A mediana menos 2.000, ou seja, a mediana que está entre esses dois números aqui, menos o limite inferior, dividido por esse 35%, que é o quê? É o que completa, junto com o que eu já tinha anteriormente para dar 50%, né? Tem que ser igual a 3.000 menos 2.000 dividido por 50%, tá? 3.000 é o limite superior desse pedaço, né, dessa classe. Menos 2.000 que é o limite inferior. Os 50% que eu estou dividindo é todo o percentual que essa classe representa. Isso aqui vai dar uma proporção. E depois, resolvendo essa equação, eu vou obter a mediana, né, para todos esses dados agrupados, né? Então vamos resolver a equação. Isso é uma equação de segundo grau. Vou tentar isolar isso aqui, né? Multiplicando ambos os membros por 35%. Já subtraí 3.000 de 2.000, obtive 1.000. Fiz essa continha aqui, ó.
deu 700, vou somar 2.000 ambos os membros, então a mediana é 2.700, né, no caso, reais. 2.700 reais, que é o valor que está entre 2.000 e 3.000, que foi a classe que eu parei, vai ser a mediana. Esse é o cálculo quando eu tenho assim só uma tabela desse tipo, né? Eu faço assim, tá? Mas eu falei lá no início, de quando eu estava falando da mediana, eu falei que dava também para calcular, né? A partir de um histograma, tudo bem? Então, vamos pegar esse exemplo 1 aqui, vamos calcular a mediana a partir desse histograma do exemplo 1, que é um exemplo do livro texto que está lá na página 148. Tudo bem? Então vamos lá. Tem aqui também, está falando de salários, salários de 1.000 a R$ 2.500 tem 17,4% dos empregados de uma empresa recebem salários nessa faixa, né? Maior ou igual a 1.000, menor que 2.500. Maior ou igual a 2.500, menor que 4.000, 52,2%. Maior ou igual a 4.000 e menor que 5.500, 30,4%. Esse exemplo aqui é do autor, né, do livro texto. Bom, então como que a gente faz, né? Então é o seguinte, a gente faz bem semelhante àquele processo que a gente fez lá. A gente pega aqui o intervalo que tem os menores limites, né? E pega essa porcentagem dele aqui e vamos somando. 17,4%, né? Bom, mas aí pegamos o próximo, que não deu 50%, claro. Pegando o próximo aqui, 52,2%. Olha, 17 mais 52, óbvio que vai passar de quanto? Vai passar de 50%, não é verdade? Bom, 69,6%. Passou, certo? Então, o que a gente faz aqui? Então, a mediana, o que acontece com a mediana? A mediana está entre esses dois. A mediana está em algum lugar aqui. É um número que está aqui. Como que a gente monta a proporção? Olha, a gente monta a proporção, primeiro eu tenho que saber qual percentual corresponde, percentual do total dessa área gráfica aqui, que corresponde a essa faixa aqui, né? Que vai dividir, essa mediana vai dividir todo esse gráfico aqui, esses três, no caso, esses três retângulos, né? Essa mediana vai dividir na metade, vai ser essa linha perpendicular aqui, vai dividir assim, essa área toda aqui, ó, vai ser 50% de todo o gráfico, enquanto essa área toda aqui também vai ser 50% do gráfico. Aí o que a gente faz? Então eu quero saber quanto que eu preciso, né? Quanto que eu preciso para somar a esse percentual que eu tinha antes, mesmo se tivesse outros retângulos aqui, né, do histograma antes, para dar quanto? Metade. Então o que a gente faz? Ó, dá para ver aqui o seguinte, ó, se eu pego 0,6 vai dar 18, mas 32 vai dar 17. Então o que a gente faz é o seguinte, 50, né, por cento no caso, menos 17,4%. Né? Quanto que dá essa continha aqui? Aqui fica 4, aqui vai ficar 9, aqui 10, né? Já fazendo rapidamente aí. 10 menos 4, 6, 9 menos 7, 2, 4 menos 1, 32,6%. Então essa área aqui é 32, ixi, que maravilha. Ai, gente, essa prancheta digitalizadora aqui, escrever nisso não é muito fácil não. 32,6%. Aí a gente monta a proporção. Olha, esse valor menos 2.500, a mediana menos 2.500, que tem a ver com esse retângulo aqui, ó, dividido por 32,6%, tá? Tem que ser igual a esse valor, menos 2.500,
4.000 menos 2.500 dividido por quanto? Por todo esse percentual que equivale a esse retângulo aqui, né? Em relação a todo o gráfico. 52,2%. Realizando os cálculos aqui, né? Resolvendo essa equação, não vou resolver aqui porque vai ficar ruim demais. Mas eu já fiz aqui no papel e já tem no livro texto também. Isso aqui vai dar aproximadamente 3.436, né? E 78, no caso, reais, porque nós estamos falando de reais, tá? Então, é por quê? Por que não foi exatamente... por que você está pondo aproximado? Porque vai dar uns quebradinhos aqui e tal. Então, como o nosso sistema monetário, né? Ele só tem até os centésimos, né? Que são centavos. Então, realizei essa aproximação. Tudo bem? Então, vamos lá. Só mais um exemplo aí para ver se fica bem claro. Vamos calcular, tá, a mediana desse histograma aqui, né, dessa distribuição em dados agrupados, né, a partir do histograma. Já é um exemplo aí, acredito que é um exercício que está na página 149 do livro texto. E ele é um pouquinho diferente, mas não é tão diferente assim. Então, tudo bem? Então vamos lá. Exemplo 2 aí. Então, como é que a gente vai calcular essa mediana? Então, vamos lá. No caso aqui, cartas entregues por dia é um exemplo de entrega de cartas. No exemplo, na verdade, tem um edifício e cartas entregues por dia diariamente nesse edifício aí. Montamos aí esse histograma. Então, como é que eu vou calcular a mediana aqui? Então, ó, vamos lá. Vamos somar aqui o percentual dos menores intervalos, né? 8,3%. 8,3% mais 15%, gente, com certeza não vai dar, né? 50%. Precisa de mais. 33,3%. Olha, 8 com 15 já passou de 20, já vai passar de 50%. Então, vamos ver aqui quanto que a gente precisa, né? 13, 16, certo? Vai um no caso. 56,6%. Bom, então, nós vamos nos concentrar nesse retângulo do histograma aqui, tá bom? Então, quer dizer o seguinte, que a mediana, já sabemos que ela está aqui. Não sei se ela está mais próxima de 40, de 50, eu estou dando um chutinho. Eu acho que, na verdade, ela está bem mais próxima aqui dos 50, tá? Porque 56,6, né? Na verdade, já está mais próximo dos 50. Vocês vão ver que realmente ela está mais próximo dos 50 quando a gente realizar o cálculo. Tá bom? Bom, então, ó, já tinha 8,3, né? Já tinha 8,3 com 15. E eu quero saber, ó, gente, adição, né? Claro, né? Eu quero saber quanto que eu vou precisar, tá bom? Quanto que eu vou precisar de percentual para completar com esses dois aqui que não deram ainda 50%, para ter 50%. Então, ó, eu preciso aqui de 0,7 para dar 24, né? 24, eu preciso de 26 agora para dar 50, ou seja, 50% menos 23,3 vai me dar, igual eu já até fiz as contas aqui, 26,7, né? Então, vamos só conferir mesmo se está certinho meus cálculos. 4, aqui 9, então vai dar 7, vai dar 6, vai dar... aqui é 4, né? 4 menos 2, 2, né? É isso mesmo, 26,7
26,7%, tá? Então, 26,7% é que eu vou usar para realizar a proporção, tudo bem? Então, vamos lá. Então, mediana, né? A mediana menos 40, tá? E isso aqui corresponde, então, a 26,7%, tá? Do total desse histograma aqui, de área gráfica, no caso, tá? Isso aqui dividido por 26,7% tem que ser igual, agora eu vou pegar todo o retângulo em questão. 50 menos 40 dividido por 33,3%. 33,3%. E aí, realizando os cálculos aqui, que eu já fiz esses cálculos, resolvendo essa equação aqui, eu vou ter uma mediana de aproximadamente 48 cartas. Olha só o que eu falei. Não falei que estava mais próximo dos 50? Pois é, gente. É isso, tá bom? É assim que a gente calcula a mediana a partir do histograma. E terminamos essa aula, ficou um pouco mais longa, mas realmente esse último assunto era um pouquinho mais complexo, tá? Espero que vocês tenham entendido, postem as dúvidas, manda, pode ser por e-mail, pode ser no ambiente virtual. Turmas que criaram os grupos também podem ser no grupo. E lembrando que é uma aula, essas aulas foram destinadas para ensino médio, né? Foram feitas aí na correria, tá? Espero que vocês tenham gostado. Não é estatística do ensino superior, né? Estatística é um mundo de conhecimento, né? Estudar estatística a fundo aí é 4, 5 anos e sempre vai ter coisa para estudar. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado e tudo de bom para todos.